Bem-vindo à 101ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula eu irei resolver esse exercício que pede para eu resolver as inequações no campo dos números reais do item A, B, C e D. Bom, iniciando aqui pelo item A, eu tenho 3 vezes x menos 4 mais 1 maior ou no mínimo igual a 2 vezes x menos 12. Para resolver essa inequação, primeira coisa aqui, eu vou distribuir esse 3 aqui. Então é 3 vezes x, 3 vezes menos 4. Vai ficar 3x menos 12, porque 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 mais 1, menos 11. Próximo passo, pegar esses valores aqui e passar para o outro lado da relação. Ao passar 2 vezes x menos 12 para o lado de cá da relação, o que eu vou ter? Eu vou ter uma mudança de sinais. Vai ficar, o 2 aqui, ó, menos 2, 2 vezes x aqui é positivo, do outro lado, ó, negativo. 12 aqui é negativo, do outro lado desta relação fica positivo. 3x menos 2x, x, 11. Menos 11 mais 12, 1. Então, vou ter x mais 1 maior ou igual a 0. Prosseguindo, ó, essa aqui é a minha função polinomial do primeiro grau, x mais 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou zerá-la, vou igualá-la a 0 para descobrir sua raiz. E assim dar a solução da equação. A raiz vai ser o quê? X igual a menos 1, porque eu passo 1 para o outro lado, ele vai ser o quê? Ele inverte o sinal, e assim eu isolo o x. Portanto, a x é igual a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que a minha raiz, ó, é x igual a menos 1. Agora, a minha função ela é uma função crescente. Como é que eu sei que a minha função aqui é uma função crescente? Porque o valor que multiplica x é positivo. Aí você pode se perguntar, mas não tem nada multiplicando o x, não estou vendo número nenhum aqui na frente do x. Bom, quando não aparece valor algum e o x está positivo, quer dizer que tem o que? 1 multiplicando o x. 1 vezes x é o próprio x, por isso que não se escreve o 1. Por quê? Porque qualquer coisa que você multiplica por 1, dá ela mesma. Caso tivesse um sinal negativo aqui na frente do x, ó, tivesse ó, menos x. Isso quer dizer o quê? Que teria menos 1 multiplicando o x. E o x seria o que? Negativo. Agora, como o valor que multiplica x é positivo, eu tenho uma função crescente. Toda função crescente vai ter o que? Correspondentes em y positivo para qualquer x superior à sua raiz, correspondentes em y negativo para qualquer x inferior à sua raiz. Exemplo, tem aqui a minha função, x mais 1. Se eu botar qualquer valor aqui acima de menos 1, eu vou ter o que? Um y positivo. Imagine, bota aqui, ó. 0 é maior que menos 1. Então, 0 mais 1, 1. Quer dizer o quê? Quando x for igual a 0, y vai ser igual a 1. Se eu botar aqui, ó, 1 no lugar do x, vai ficar 1 mais 1, 2. X igual a 1, y igual a 2. Para qualquer valor inferior a menos 1, y negativo. Então, aqui eu boto, ó, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, quando x for menos 2, y vai ser menos 1. É isso que isso quer dizer. Bom, agora a solução para essa equação vai que x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a menos 1. Por que isso? Porque aqui diz, ó, quando que eu vou ter ó, x mais 1 maior ou no mínimo igual a 0? Vai ser o quê? Para qualquer x ó, maior ou no mínimo igual a menos 1. Porque se eu coloco menos 1 no lugar do x, vai ficar menos 1 mais 1, eu tenho 0. 0 ó, faz parte aqui da solução. Por quê? Porque isso aqui pode ser igual a 0. Agora, quando é que eu vou ter qualquer coisa maior que 0? Para qualquer x maior que menos 1. Bom, agora vamos para o item B. Tem aqui, ó, 2 vezes x menos 2 mais 3 menor que 5 vezes x mais 1. Faça a mesma coisa do item anterior. Vou distribuir. Distribuindo, ó, tem aqui ó, 2 vezes x, 2 menos 4, que é 2 vezes menos 2, menos 4. Do outro lado também distribuo, ó, 5 vezes x, 5 vezes 1. Vou ter ó, 5x mais 1. 5x mais 5, né? Desculpe, gente, 5x mais 5. Menos 4 mais 3, menos 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este valor aqui, ó, passar para o outro lado da relação. Vou ficar, então, ó, 2x menos 1, menos 5x menos 5, menor que 0. Resolvendo, ó, menos 5x mais 2x, menos 3x. Menos 1 com menos 5, menos 6. Então, essa aqui é a minha função polinomial do primeiro grau. Menos 13 de x menos 6. Agora o que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz no item anterior. Vai igualar a 0 e descobrir sua raiz. Para igualar a 0, né, vou isolar o x. Primeiro passo, passar o 6 para o outro lado. Se ele passa para o outro lado, ele vai positivo. Porque se aquele é negativo, do outro lado ele fica positivo. Se aquele subtrai, do outro lado ele soma.
Menos 3, ó, tá multiplicando x. Tem que passar para o outro lado. Se aqui ele multiplica, do outro lado ele divide. Então vai ficar x igual a 6 dividido por menos 3. 6 dividido por menos 3, menos 2. Então a minha raiz aqui, ó, desta função é x igual a menos 2. E aqui o que eu tenho? Eu tenho uma função decrescente. Por que a minha função é decrescente? Porque eu tenho aqui o meu coeficiente angular, que é o valor que multiplica x, ele é negativo, é menos 3. E toda função decrescente vai ter o quê? Correspondentes em y positivo para qualquer x inferior ao valor da sua raiz e correspondente em y negativo para qualquer x superior ao valor da sua raiz. Como assim? Imagine que eu pego aqui ó, no x. Coloque menos 3, ó, que é menor que menos 2. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo, que negativo multiplica negativo, dá o que? Um valor positivo. Então, menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. 9 menos 6, 3. Então, quando x for igual a menos 3, y vai ser igual a 3 positivo. Agora, para qualquer valor maior que menos 2, eu vou ter o quê? Um correspondente em y negativo. Imagine aqui, coloca aqui, ó, menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. 3 positivo menos 6, menos 3. Então, quando y for menos 1, y vai ser igual a menos 3. E isso vai valer para qualquer valor que eu coloque em x maior que menos 2. Sendo assim, ó, onde é que eu vou satisfazer aqui ó, a minha relação? Onde é que eu vou ter valores, onde é que menos 3 vezes x menos 6 vai ser menor que zero? Onde que eu vou ter correspondentes em y negativo? Para qualquer x o que? Maior que o valor da minha raiz. Então, solução, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 2. Porque é onde eu vou ter o que? Resultados negativos. E aqui, ó, se vocês estiverem observando, ó, o que ele me pede? Ó? Menos 3 vezes x menos 6 tem que ser o que? Menor que zero, ou seja, tem que ter valores negativos. Só quero os correspondentes em y para esta função aqui que tenha valores negativos. E eu só vou ter isso que para qualquer x que eu coloque aqui, que seja maior que menos 2. Agora, prosseguindo aqui, ó, item C, tenho x menos 1 vezes x mais 1, tudo isso multiplicado por 4, mais 5 vezes x mais 1, menor ou igual a menos 3 vezes x mais 1, mais 4x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar distributivo. Vamos lá, distribuindo, gente. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 1, menos 1. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 4x ao quadrado. Agora o que eu vou fazer? Pegar o 4x, ó, distribuir aqui para dentro. Aqui eu vou ter, ó, menos x mais x dá 0. Então fica o quê? X ao quadrado menos 1. 4 vezes x ao quadrado, ó, 4x ao quadrado. 4 vezes menos 1, menos 4. Então vai ficar 4x ao quadrado menos 4 mais 5x mais 5 menor ou igual a menos 3 vezes x menos 3 mais 4x ao quadrado. Próximo passo, resolvo isso aqui, ó, menos 4 mais 5, 1. Prosseguindo, ó, vou pegar todos esses valores e passar para o outro lado da relação. Então, menos 3x passa para o lado de cá, fica positivo. Menos 3 passa para o lado de cá, ele vai ficar positivo. 4x ao quadrado aqui está positivo. Passei para o outro lado, ó, ficou negativo. Então, fica 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 0. 3x mais 5x, 8x. 1 mais 3, 4. Então, ó, 8x mais 4 tem que ser o quê? Menor ou igual a 0. Agora que eu tenho a minha função polinomial do primeiro grau, vou igualá-la a 0, vou zerá-la, isolar o x e descobrir minha raiz. Para isolar o x, primeiro passo, passar o 4 para o outro lado. Se ele vai para o outro lado, se aqui está positivo, do outro lado fica negativo. Vou isolar o x, pego o 8 que está multiplicando ele, passo ele para dividir o 4. Menos 4 sobre 8. O que isso vai me dar? Menos meio. Por que menos meio? Menos 4 oitavos, que é o que eu tenho aqui, se eu dividir em cima e embaixo por 4, para simplificar esta fração, eu vou ter o quê? Menos meio. E por que eu dividi em cima e embaixo por 4? Porque 4 e 8 são múltiplos de 4. Eu quero simplificar o meu resultado. Então, ó, a raiz é menos meio.
Eu sei que é a função crescente, porque ó, o valor que multiplica x é positivo, então tem minha função crescente. E novamente, ó, se a minha função é crescente, qualquer valor de x que eu coloque que seja superior à minha raiz vai ter o que? Um correspondente em y positivo. Qualquer valor de x que eu coloque que seja inferior ao valor da minha raiz, correspondente em y negativo. Agora, o que ele me pede? O exercício me pede, ó, quando é que 8x mais 4 vai ter o quê? Correspondentes, ó, menores ou no mínimo iguais a zero. Isso é simples. Para todo x pertencente ao conjunto de números reais, tal que x seja menor ou no mínimo igual a menos meio. Por quê? Aqui é onde eu tenho os valores negativos. Para qualquer x inferior a menos meio, o y vai ser negativo. Vai ser o que? Menor que zero. Menos meio também faz parte aqui dos valores para x. Por quê? Porque aqui pede ó, menor ou igual a zero. Se eu colocar menos meio aqui no lugar do x, eu zero. Então, a minha função fica igual a zero. Ó. Menos meio vezes 8 vai dar o quê? 8 vezes menos meio dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá zero. Aqui, ó, neste caso, a minha equação ela pode zerar, né? Então, ó, para qualquer x, ó, menor ou igual a menos meio. Eu vou ter o quê? De zero para todos os valores negativos. Agora ainda aqui, ó, para o meu item D, menos 3 vezes x mais 1 vezes 2x menos 1 mais 2 vezes 3x mais 1 maior ou no mínimo igual a 3 vezes x menos 3 vezes x vezes 2 menos 2x menos 1. O que eu vou fazer? O mesmo do item anterior. Vou distribuir. Distribuindo aqui, ó, x vezes 2x, 2 vezes x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 1 vezes 2x, 2x. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 1, 2. 3 vezes x vezes 2, 6x. 3 vezes x menos 2 vezes x, menos 6x ao quadrado. Aí eu ponho aqui, ó, menos 1, coloco aqui. Próximo passo aqui, ó, aplicar a distributiva. Mas antes, olha o que eu vou resolver. Ó. Tem aqui, ó, menos x mais 2x. Vai me dar o quê? X. Menos x mais 2x, x positivo. Agora eu vou fazer o quê? Vou distribuir, ó, o menos 3. Distribuindo menos 3. Menos 3 vezes 2x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. Menos vezes menos, mais. Agora eu vou resolver o que eu tenho aqui. Resolvendo, eu tenho, ó, 3 mais 2, 5. 6x menos 3x, 3x positivo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu tenho deste lado aqui e passar para o lado de cá. Então vai ficar, ó, menos 6x ao quadrado mais 3x mais 5, menos 6x mais 6 vezes x ao quadrado mais 1. Tem que ser maior ou no mínimo igual a zero. Tem aqui, ó, 6x ao quadrado positivo. Por que está positivo? Ó, desse lado é negativo. Passou para o lado de cá da relação, o sinal inverteu. O mesmo vale para o menos 1, que passou para cá, ó, ficou positivo. Para o 6x, que passou para cá, ficou negativo. Então, ó, este valor aqui, menos esse daqui, ó, zero. 3x menos 6x, menos 3x. 5 mais 1, 6. Então, tenho menos 3x mais 6, maior ou no mínimo igual a zero. Agora que eu tenho este valor, o que eu vou fazer? O mesmo dos itens anteriores. Eu tenho a minha função polinomial do primeiro grau. Vou descobrir a sua raiz igualando ela a zero. Vou isolar o x. Para isolar o x, primeiro passo, pegar o 6 aqui, ó, passar para o outro lado da igualdade. Então ele vai negativo. Se aqui é positivo, do outro lado negativo. Vou pegar o 6, vou o quê? Dividir pelo menos 3. Então vai ficar x igual a menos 6 dividido por menos 3. Por que está dividindo? Porque aqui ó, tem ó, menos 3 multiplicando x. Se eu passo ele para o outro lado, se aqui ele multiplica, do outro lado ele divide. Agora, negativo dividido por negativo vai me dar o quê? Positivo. Regra de divisão entre sinais. Se eu divido o sinal negativo com o sinal negativo, resultado positivo. Então, menos 6 dividido por menos 3, 2 positivo. Bom, agora prosseguindo. Ó. Minha raiz é x igual a 2. Minha função é decrescente. Como eu sei que ela é decrescente? Porque aqui, ó, o valor que multiplica x é negativo. Toda função decrescente vai ter correspondentes em y positivo antes da sua raiz e correspondentes em y negativo para qualquer valor de x maior que a sua raiz. E aqui ele me pede, ó, onde é que eu vou ter correspondentes em y maiores ou no mínimo iguais a zero? A resposta está dada aqui para estudo de sinais, né? Para qualquer x, ó, que seja o quê? Menor ou igual ao valor da raiz.
Duvida? Substitui aqui na raiz. Vamos botar aqui na raiz, ó, 2, o valor da raiz. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Isso aqui, ó, pode zerar, ó, tem que ser maior ou no mínimo igual a 0. Bota aqui, ó, 1. Opa, bota aqui 1. Menos 3 vezes 1 dá o quê? Menos 3. Menos 3 mais 6, o que isso me dá? 3 positivo. Isso, ó, maior que 0. Bota aqui, ó, um sinal negativo, bota aqui menos 1. Menos 3 vezes menos 1, o que isso me dá? Mais 3, por quê? Menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. 3 positivo mais 6, o que isso me dá? 9. Ou seja, ó, um valor maior que 0. Então, qualquer x aqui, ó, pertencente ao conjunto de números reais, tal que x seja menor ou no mínimo igual ao valor da raiz, que é 2. Bom, essa é a resposta do último item. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.